Salve, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um podcast do Motor1.com. Eu sou o Daniel Fortunati e hoje a mesa tá cheia o suficiente para não fazer cada um se apresentar. Porque agora, uma vez por mês, teremos aqui esse quadro do Motor 1 com a redação na mesa para responder as suas perguntas. Ou seja, quem nos segue no Instagram, se você não segue, já segue lá Motor 1 Brasil. Porque vamos abrir no dia anterior uma caixinha de perguntas para responder. Qual o nome do quadro? A gente não definiu ainda. Pode ser Saque Motor 1? Pode. Pode ser Pergunte ao Motor 1? Pode ser. Pode ser nenhum nome? Pode ser. Pode ser Redação na Mesa? Redação na mesa? Por que não? Papo de bar sem cerveja? Motor 1 no divã? Pode ser. Então a gente vai definir um nome, mas logo a gente começa. Mas só para relembrar quem não lembra, aqui do meu lado, Julinho do Inside Evis, Thiago Moreno e o Perini. Rodrigo Perini, nosso gerente de projetos, que também vai entrar assim nesse rolo, porque o cara não veio aqui só para ficar na frente do computador digitando. Eu queria ficar só no ar-condicionado, mas não é possível, então... mas aqui tem ar que você tá falando. Estamos aí. Fica no ar aqui, então. Então fica aqui. Mas então manda a primeira, Léo. Vamos começar, né? Ou seja, se você não fez sua pergunta, já fique ligado no nosso Instagram para fazer na próxima edição, tá? Porque aqui vamos começar... Isso aqui, ó. Julinho, não tem nada a ver com elétrico. O Guilherme Goldinho perguntou: preço do Taira. Primeiro, o que é o Taira? Taira é o nome que especulam pro novo SUV que foi apresentado lá. Não, apresentado não, né? Tá aparecendo no Rock in Rio em partes, né? Agora, preço. Eu chuto que deve ser na faixa do Card Impulse. Mas vou jogar na mesa uma pergunta. Esse carro matará as versões mais caras do Polo. E aí? É uma pergunta ou uma afirmação? Não, aí vocês discutem, ué. E aí, faz sentido? Então, mas a gente tá falando aqui de 110... 110, 120... 120... a gente tem que lembrar que o Nivus está começando em 130, o Nivus Sense. Boa. Então não pode ser mais que isso, nas versões mais caras. Se for para baixo disso, pega as versões completas do Polo. Então esse jogo de precificação aí da Volkswagen vai ter que ser bem pensadinho, porque senão fica mais caro que um Cardian e um Pulse não vende. E se ficar muito perto do Nivus, não vende o Nivus, ou não vende o carro novo. E vamos lembrar uma coisa, o Polo tá meio esquecidinho, né? O Polo aí teve a reutilização, não colocaram os 6 airbags, não colocaram os assistentes de condução. Então também aí pode ser um sinal de alerta. Eu sei porque o Perini tá quieto, ele não tá falando nada, mas Só tô ouvindo, né? Só tá ouvindo. Não, mas eu acho que é interessante. Vocês pegaram num ponto bom. Não pode ter uma concorrência interna do produto. É um produto completamente novo que vai entrar realmente, acredito também que vai entrar nessa linha aí de Cardian Pulse, mas tem muito produto Volkswagen na mesma faixa de preço ali dos 115, 120, Nivus, Virtus, o próprio Polo. Então eu acredito que ele vai ficar ali também jogar no meio campo para ser uma opção um pouquinho mais alta para quem quer um carrinho mais alto. É que o Polo, acho que para ficar, se esse SUV realmente for o que a gente está esperando, o cara não vai levar o Polo para casa. Porque o Polo ou mexe nos equipamentos dele para justificar, e a gente sabe, né? O cara bate na loja, entre um hatch e um SUV, o que o cara leva? Mas tem a questão do acabamento também. A gente não viu o carro, mostraram ali no Rock in Rio bem... escondidinho ali, atrás de uma parede de LED, dá para ter uma ideia de dimensão, dá para ter uma ideia do carro, mas a gente não sabe como vai ser o acabamento, se vai ser um acabamento mais simples, se vai ser um acabamento mais refinado. O Polo é um carro que tem um acabamento ali meio termo, então tem que entender também como é que vai ser a estratégia da Volkswagen para esse carro aí, preço, tudo isso, né? O Polo, não é nem que ele estava sendo esquecido, né? O Polo ele veio num movimento de simplificação, começando aí Polo Track, veio a restilização só com o motor 170 TSI, né, perdeu o disco de freio traseiro, então ele já veio sendo simplificado desde a última restilização. Então já pode ser um movimento aí para jogar esse carro um pouco mais para a base de preço e deixar esse espaço porque seria o substituto do Gol, né? Aspas. E vamos lembrar que o Polo que vende é o Track. Exato. Né? Não é o Polo Highline, não é o GTS, não é o Comfort, é o Polo Track. O Track, o que eu vejo muito na rua, aquela a versãozinha abaixo do Comfort Line, né? O 170 TSI, até pelo câmbio manual, né? Uma galera gostou dessa proposta.
Só que assim, né? Não sei, vamos ver se a Volkswagen vai querer criar justamente essa concorrência interna, né? E tem outra, né? A Volkswagen acabou de lançar o Polo Agro, que pode também vir a migrar esse produto, né? Dependendo da altura do carro também, desse novo carro. Mas eu acho que o Polo Robust, né, que eles chamam, acho que ele é muito simplificado para simplificar esse SUV para o agro. Porque é esperado que esse carro tenha só motor turbo. Então acho que é meio complicado. Acho que não vão conseguir baixar ele o suficiente para ser um carro tão barato, né? No mercado agro. Mas e o Nivus nessa história? O Nivus aí... Que aí estaria até mais próximo, né? Qual é o preço de um Nivus de entrada hoje? 130 pau, pelo que o Thiago tá falando. Então... E o Pulse e o Cardian estão nessa faixa de 105, 110 até 120, 130. Vai ser então provavelmente isso aí. Só que muita gente colocou, o Nivus vai... Como é que fica o Nivus e T-Cross na época, né? O T-Cross e o Nivus, eles convivem, né? Um é um cupêzinho, o outro é um SUV mais normal, entre eixos maior. São propostas bem diferentes também, né? Sim, e só o T-Cross consegue chegar em 180 mil reais. Né? E eu acho que a questão é mais... A dúvida grande é o Polo, realmente. Até o Virtus também, né? Que é uma outra proposta, mas é um carro que tá bem nesse rolo dividindo com todo mundo. Então, só que o Virtus tem 2 pontos. Primeiro, ele mudou bem mais na restilização, né? Sim. Tem os assistentes de condução. Você andou você fez o Highline na época. Lindo, aquele azul. Esqueci o nome. Bonita aquela cor, né? Biscayne. Sky. Azul Sky. E já falaram que a produção do Virtus vai para o Paraná. Exatamente para abrir espaço em Taubaté. São Bernardo, Em São Bernardo, porque parece, né? O Polo volta de Taubaté para São Bernardo porque esse novo SUV é Taubaté. Então tem ali, eles vão ficar jogando ali carro para cá, carro para lá na produção. Então, preços, acho que vale olhar, por exemplo, o Cardian, né? O Cardian está começando hoje na faixa dos 110, não é? 115. 115. Acabou de aumentar o preço, tem matéria lá no Motor 1. E vai até uns 130, 140 mil. Eu acho que pode ser isso aí. Eu também acho que não vai ser um carro para competir internamente, então deve acabar ali a versão top do carro, deve acabar nas versões de entrada do Nivus. Eu vou cravar aqui, Cardian mais 5 mil reais. É a minha aposta. Anota aí para depois a gente cobrar. Anota aí. E achei engraçado, porque boa parte das perguntas que o pessoal fala é muito Volks. Então, só pra gente não ficar Volks em cima de Volks, eu vou dar uma outra selecionada. Que o Henrique Longo perguntou da Rampage Big Horn ainda esse ano. Big Horn seria uma versão de entrada, né, da Rampage, que muito se especula. Para esse ano, eu não sei. A Rampage já é modelo 2025, não é? Só que não impede você colocar uma versão, né? Teria que colocar uma versão a mais. Provavelmente ele está falando porque teve a especulação, mas também porque flagraram uma Big Horn. Só que a Big Horn não é mercado brasileiro. A Big Horn é exportada, né? É exportada com uma versão de entrada diesel, né? Que não é muito a proposta da RAM aqui no Brasil, mas é muito comum lá fora. A RAM tem uma versão trabalho pé de boi mesmo, né? Sim. Não muito, mas enfim. É uma Longhorn diesel para entrada em outros mercados da América Latina. Né? México, por exemplo, a estrada não é Fiat, a estrada é RAM. Sim. Então tem essa estratégia de veículo comercial da RAM, que não é tão aplicada aqui no Brasil, porque a RAM fez praticamente um mercado de luxo de picape. Né? Agora tem uma questão muito interessante, né, Thiago? Que muito se fala que a Stellantis vai trocar o 2.0 pelo 2.2 turbo diesel, né? Que é o da Ducato, né? Então fica aí uma dúvida, né? Não, acho que o 2.2 é um outro, não é? O 2.2 é mais ou menos dessa família do 2.0. É um motor que usa na Itália. Não é o 2.2 a Ducato. É um motor desse mais moderno. Por causa das questões de emissões, né? Que entram mais pesadas ano que vem, não é? Principalmente pro diesel, né? O diesel vai amarrar muito. Até o Flex também. O Flex vai amarrar pra caramba. Mas vai ter que inovar esse motor a diesel. Tanto é que a própria Stellantis já está tirando o pé dele. Né? Sim. Você vê Compass, Commander, Renegade foram tudo cortando ou diminuindo o número de versões com motor a diesel. Então esse 2.0 turbo diesel provavelmente não sobrevive ao ano que vem. Provavelmente entra outra coisa. Entrando outra coisa pode ser que venha uma nova versão de fato. Só que, na minha opinião, um erro da Stellantis com a Rampage foi colocar o 2.0 e então ela vai ficar 2 anos só. Um ano e meio. Um ano e meio em linha. Mas pegando aí, vamos pegar Palio G2, lembra? Que ele ficou um tempo com motor 1.6 válvulas, mudou pro GM Tech. Enfim, é o que tem na linha até conseguir fazer a renovação. Isso quebra um pouquinho
A galera joga o preço depois do usado lá embaixo, né? Mas aí... Quem somos nós, né? Júlio, Diga lá. vamos falar de avaliação de elétricos e híbridos. Olha, elétrico e híbrido. Vou jogar mais pesado aqui. O que é mais difícil de avaliar? O elétrico, assim, antes de entrar na diferença, o elétrico ele tem muitos aspectos. Assim, quando eu comecei a avaliar carro elétrico, os itens, tudo que você pensa no carro é muito diferente do carro a combustão. Né? A primeira coisa do carro a combustão, aceleração, retomada e tal. E no elétrico tem outros aspectos, que aí você tem que falar da bateria, autonomia, acho que é o tema principal. Né? Já que todos eles têm um desempenho assim, mais ou menos. Mas acho que o híbrido é mais complexo. Eu acho que o híbrido você tem ali os dois... Porque existe também uma São questão... dois mundos ali, né? E você tem muito mais possibilidade de uso do carro, né? Se for um híbrido plug-in, você pode usar ele como elétrico. Tem a questão do alcance, tipo de uso, você vai usar mais na cidade, você vai usar na rodovia. Então acho que o híbrido ele é mais... E uma coisa que as pessoas não sabem é que existem composições de bateria, né? Também. Então, que é uma coisa que às vezes a gente tem... Por que às vezes é mais chato de escrever para o Insight do que para o Motor 1? É essa questão, né? Aí você tem a questão técnica, né? Que é a composição da bateria, Velocidade tipo de de carga, bateria, tem uma série de fatores. potência de recarga. Posso ser polêmico? Pode. Avaliar um carro elétrico está mais perto de avaliar um celular do que de um carro a combustão. É. Porque é mais sobre o hardware do veículo do que a coisa em si, né? Isso. E aí, é sistema e tudo, você sabe, né? Sistema, né? Gerenciamento de bateria. O sistema é bruto, rapaz. Não, muito e eu- mais. e, Então assim, é bem diferente. Eu acho que... Concordo com o Thiago, que quando a gente... Na verdade, isso nem carro elétrico, né? Os carros hoje já são muito mais uma avaliação de... A gente se vê muito mais obrigado hoje a avaliar piloto automático adaptativo, velocidade de sistema multimídia, esse tipo de coisa. Só que a gente também não pode esquecer de avaliar um carro como é feito. Né? Suspensão, direção, E construção. o que o carro entrega, né? Como que ele faz curva, como que ele anda, a suspensão é boa, não é, pneu. Então essa questão dos carros estarem evoluindo e a comparação, né, com a avaliação do celular, pensa, sei lá, quando foi a última avaliação de celular que você leu sobre o Bluetooth? O cara ficou lá, nossa, o Bluetooth, ele faz isso, de uma maneira tal. A gente não fala mais como é que é o feeling de um pedal de embreagem, modulação de pedal de freio. Isso já foi tudo acertado, já foi tudo, né, alisadinho, é quase uma commodity. Então o carro elétrico ele está trazendo essa coisa que eu, pelo menos, eu adoro, que é uma experiência completamente diferente, uma outra coisa para avaliar. Você avalia tudo, né? Desde como você entra no carro, como que você para abastecer a bateria, como é que liga o carro, né? A gente só não dá pra esquecer que tem os outros fatores do carro, né? Muita gente sim. acaba esquecendo que... Não, o carro faz isso, tá, mas e o principal, né? E a parte carro, né? A parte carro, não esquecer, de fazer tudo isso que o Thiago falou e não esquecer da parte carro. Né? E tem outro também. O híbrido ele tem uma particularidade, que se a pessoa ela usa ele de um modo, usando aceleração mais brusca e tudo mais, muitas vezes ele atropela o estado híbrido e já vai direto para a combustão. Sim. Então, por exemplo, eu até outro dia peguei um Uber, ele estava de Corolla híbrido, e ele comentou que no começo ele não conseguia fazer os 20 km por litro. Por quê? Porque ele dirigia de uma maneira muito mais brusca, acelerando muito fundo, saindo muito rápido de semáforo e tudo mais. E aí depois ele falou, não, aí quando eu aprendi a usar e entendi o carro para ele ficar mais tempo no modo híbrido, ou seja, mais tempo no modo elétrico e tudo mais, agora eu faço 20 por litro. Então, para mim, como Uber, vale a pena. Eu falei, pô, bem interessante a colocação, porque às vezes a gente acha que vou sentar aqui e vou dirigir do jeito que eu quero, vou fazer 20 km por litro, mas não é essa a realidade também, né? Então, acho que essa pergunta também tem muito a ver com isso. Então, juntando tudo aqui que foi falado, o carro híbrido ele consegue ser sim um pouco mais difícil de avaliar, porque se você dirigir de qualquer jeito, você não vai atingir uma autonomia muito grande. E também tem tudo que vocês falaram, que você tem que avaliar o carro como um todo, suspensão, construção e tudo mais, e a gente sabe, a bateria muda um pouco da dinâmica do carro também, baixa o centro de gravidade, aumenta peso e tal, então tem todos esses fatores para se avaliar e avaliar um automóvel é bem complexo. E daqui a uns 5 anos eu não duvido, vai ser quase certeza,
que a gente vai estar avaliando o melhor sistema de karaokê de um carro chinês. Fazer lista top 10. Eu Talvez espero até que antes, não, né? cara. Eu espero que não, mas tudo bem. Mas só para fechar, Léo, assim, como a gente já falou, todo mundo falou aqui, né? Acho que o híbrido, né? O híbrido é mais complexo para avaliar, né? Não tem muito que... Aqui é muito número, né? É consumo de X, Y, É consumo Z. no modo, E dá pra priorizando o avaliar modo também- elétrico, modo combustão. E quando a gente pega um carro híbrido, o elétrico até, a gente avalia o ponto de carga também, né? Eu vejo muito vocês quando pegam carros, já pegaram muitos carros elétricos e falam, esse ponto aqui custa tanto quilowatt-hora, aquele é mais barato, aqui carrega menos, ali carrega mais rápido. Então tem todas essas avaliações também para você fazer, que eu acho isso é muito interessante, porque assim, hoje quem tem um carro a combustão avalia o posto, né? Aquele posto a gasolina é melhor, esse aqui é pior, ali é mais caro, ali é menos caro. A mesma coisa acontece com o carro elétrico hoje. Estava comentando com um amigo que estava querendo comprar um híbrido e ele me perguntou, puxa, vale a pena comprar? Eu falei, vale, se você tiver um ponto de carga próximo do seu trabalho e da sua casa, mais ainda. Porque aí você vai ter um ponto de carga rápido e que em 2 horas você tem a carga completa feita. Você vai rodar aí, dependendo de onde você abastecer, R$50, você enche o tanque, entre aspas, aí de um carro híbrido, elétrico, enfim. E aí você consegue ter um uso praticamente normal do carro, né? Porque hoje a grande questão é a autonomia, posto de abastecimento, como é que vai ser e tudo mais. Então, é uma questão de se adaptar a essa nova realidade que é o carro elétrico, o carro híbrido e afins, né? E entender o uso, né? O tipo de uso. Eu rodo mais na cidade, então para mim pode valer a pena o Perfeitamente. elétrico. Não, eu viajo às vezes. Um híbrido. Eu viajo muito, tá longe, híbrido plug-in. Entender esse uso de acordo com o perfil. Muito bem. Né? Ó, Henrique também, do Henrique Longo. Entre Fiat, Volkswagen e Chevrolet, quem irá apresentar o primeiro híbrido à venda nas lojas? Vamos lá. Fiat. Não, mas eu acho também, porque eles já estão mais já mostraram a tecnologia, né? O Biohybrid, eles já deram esse start. Volkswagen e Chevrolet ainda está no vamos lançar, né? Não tem nada concreto em nenhum dos dois lados. Suzuki também veio aqui, o Mauro fazer um podcast com a gente e comentou que existe a eletrificação do Swift lá fora, né? E tá se falando e de repente estudando se vir para o Brasil. Mas acho que o primeiro é a Fiat mesmo. Mas cara. acho que Entre tem essas tudo. 3 aí, né? A Stellantis apresentou todos os tipos de eletrificação, né? Ela apresentou 4 tipos de plataforma: híbrido leve, híbrido normal, híbrido plug-in. Se Então, tem uma empresa que está ligada nessa estratégia de descarbonização via mobilidade com flex, é a Stellantis. né, eles já Seja tão- o micro-híbrido, o híbrido, enfim. E Mas fazendo uma provocação também. A Fiat foi o primeiro carro a álcool no Brasil. Sim. Então, em produção em massa. em produção em massa. Pode ser uma chance de voltar essa história e tudo mais. Eu acho que isso aqui é uma nova corrida tecnológica que a gente vai ver aqui no Brasil. Quem lançar primeiro vai pular um pouco na frente. Foi o que a Fiat fez nessa época, né? Lançou o álcool no 147, se não me falha a memória. Isso, exatamente. E pulou na frente, né? Então, moto também, a Honda foi a primeira moto flex do Brasil. Mas por outro lado, a Volkswagen veio com o primeiro carro flex, né? Foi a Volkswagen. O Exatamente, primeiro né? injetado. Primeiro injetado Flex, com o Gol. Eu acho que é uma corrida tecnológica interessante para a gente ver e quem ganha mais com isso somos nós, consumidores, porque é uma nova tecnologia, mais alcance, Mais opções, né? mais opções, uma descarbonização boa para vir aí, porque aí a gente vai entrar na massa e aí o céu é o limite, né? Ainda mais que a Volkswagen, apesar de ter anunciado o sistema híbrido, muito se fala que são para carros mais caros, né? Talvez para Taos, alguma coisa assim. E a Chevrolet prometeu no aniversário de 100 anos, ou seja, em janeiro do ano que vem, apresentar a tecnologia híbrido flex deles. Então, mas acho que realmente, na loja, a gente está falando realmente de Fiat, isso eu tenho que concordar. Tem uma outra aqui, que eu achei também interessante, que além do ótima contratação do Rodrigo Perini na equipe, vai agregar demais. Depois a gente agradece esse moço aí, quem A sabe. gente agradece. Ele não convive. Novo Creta, chega ainda esse ano? Muito provavelmente. Esse carro já foi flagrado, já chegou entre diversos países no Peru, né? Mas importado da Índia. A gente sabe que Piracicaba já passou por algumas alterações. Piracicaba é a fábrica da Hyundai, tá, gente? Já passou por atualizações para trazer esse carro. E o Creta, querendo ou não, já tem um tempinho que não muda. Né? Eu fui pegar material do Creta esses tempos, eu peguei uma avaliação dele de 2021, 2022.
praticamente a mesma coisa. Na verdade, o Creta, um outro motivo para ele mudar, né, principal, é o que a gente já falou aqui da questão do Proconvia do ano que vem. O 2.0 não passa, o motor 2.0 deles. Então eles provavelmente vão aproveitar a mudança desse carro para trazer um novo motor turbo, provavelmente 1.6 que a gente já conheceu no Tucson lá atrás. Então, e assim, os concessionários já estão avisados que o Creta novo vem. Agora, a data exata não foi batida ainda. E pode ser que mostre os 1.0 e segure 1.6, o que eu duvido muito. Mas esse ano eu acho que realmente vem. O motor 1.6 eles podem fazer que nem a Stellantis e segurar ele como exportação. Na Argentina, principalmente, o pessoal ainda não gosta muito de carro turbo. O motor 1.4 turbo ou 1.6 turbo que estão cogitando para o lugar 2.0 aspirado, tem que ver. Eu não sei se vão enfiar um 1.6 turbo aí de 160 cavalos no Creta. Não pelo número de potência, mas pelo torque desse motor. Eu acho que é muito até. Não duvido até se não tiver uma evolução desse próprio 1.0 e fazer uma estratégia como do Tracker, né, que tem 1.0 turbo nas versões de entrada e 1.2 na Premier. Né? Eu acho que... É que assim, né? Pensar que a Hyundai não tem um outro motor. Teria entre 1.0 e 1.6 e 1.4, né? Só que pensar que 1.6 já está adaptado para o Brasil, né? No caso do Tucson. Então tem essa questão de entender onde que eles vão. Vai ter um Creta Big Block, né? Sport. Cara, mas se for pensar, ele com 160 cavalos, quanto de torque tem esse motor? 20 qualquer coisa. 25, então, até aí tem o Renegade com 27, tem aí alguns carros com essa faixa. A gente sabe, comprador de SUV compacto desses que são mais potentes, né? Não 1.0, ele olha para esses números, né? Tem HRV com 170 e poucos cavalos. Então, acho que a questão da potência acho que não vai ser muito um grande problema. Outra pergunta, vamos lá. Uma data precisa para a apresentação de um Nivus restilizado. É um carro que está sendo flagrado bastante, né? O que se comenta é que primeiro vem o GTS para depois vir restilização. Eu acho difícil, deve vir tudo de uma vez. Agora, esse ano é a grande dúvida. Agora, para o ano que vem, apagaria um pouco o brilho do SUV novo. Né? A gente começa a fazer essa eliminação, né? Tem muito chão ainda para o fim do ano, mas o novo SUV deles vai chegar no começo de 25. Então, tem uma janela aí, né? Dá para lançar esse ano, não dá para falar, vai ser 15 de setembro. Não dá para falar isso. Mas entre aqui o lançamento do novo SUV, com certeza. Senão um vai anular o outro. Eu acho que esse é um problema, né? Você anular um ao outro. E o Nivus é uma restilização. A gente está falando de um novo carro. O grande esperado, na verdade, é um motor maior, mais potente. Agora, eu acho que a Volkswagen não apagaria um carro com o outro lançando tão perto. Né? Aí é uma outra questão. Pensando que a gente tem um carro completamente novo, né, que está em desenvolvimento, homologação e tudo mais, eu acredito que vai ser o novo carro da Volkswagen, o novo A0, como eles estão chamando, A0 SUV, vai vir para ano que vem, mais assim, fevereiro, março, ou até o meio do ano deve sair esse carro. Porque está em desenvolvimento, a gente nunca sabe quanto tempo ainda falta para o desenvolvimento do carro. Agora o Nivus, por ser uma restilização, acredito que antes vai ser lançado, e até como vocês falaram, colocaram muito bem. A montadora evita lançar dois carros juntos porque é uma competição interna também. Né? Por mais que sejam preços diferentes, vão evitar lançar muito próximo, justamente pelo ponto que vocês falaram. Então, eu acredito num gapzinho aí, a gente vai ter aí o lançamento para ano que vem do carro novo e o Nivus entre o final desse ano e o começo do ano que vem, de repente. Vamos ver. Essa daqui, a gente até ouviu a confirmação. Né? Durante o podcast que eu gravei com o Perini na semana passada, o Mauro Correia veio aqui, que é o CEO de Mitsubishi e Suzuki, e perguntou, né? Novo Outlander chega quando no Brasil? Ele não cravou nomes, mas a gente já sabe que o Outlander chega ao Brasil híbrido plug-in, né, Júlio? Voltando aí à discussão do híbrido plug-in. E está prometido para o ano que vem. Né? Esse carro já foi flagrado em testes. Né? Agora, além do quando o Outlander chega no Brasil, Júlio, você acha que ter um plug-in ainda num catálogo faz sentido?
A grande questão é que esse carro ele já tem versões plugins já há um bom tempo lá fora, né? Então a Mitsubishi demorou para trazer, né? Então fica estranho, assim, fica meio nebuloso isso até. Mas é um carro 7 lugares também, né? Sim, a proposta é maior, né? Que as versões comuns que já tem, se eu não me engano, já há uns bons anos aí. Tem, já. na verdade, o Outlander foi um dos primeiros plug-in hybrids a chegar no Brasil, quando não se falavam disso ainda. Se não foi o primeiro, né? Se não for... Junto com o primeiro elétrico que foi o IMEV também. Então, já faz um bom que tempo. O Mauro também comentou ali no nosso podcast. Vale a pena voltar aí uma playlistzinha baita aí do carrinho interessante, e dar uma né? ouvida. Volta dois Tem uma jeito. história, né? Que é uma história interessante, mas... E tem uma aqui. Quando será a reutilização do Onix? Muito se fala, muito se espera. O Onix é um carro de 2019, né? O Onix. 19. E 19? 19. é muito tempo para um carro estar sem mudanças consideráveis no nosso mercado, né? Se for olhar, todos os concorrentes, até que foram lançados depois, já mudaram alguma coisa. Quem mudou antes já mudou de novo. Então, tem esse ponto. Eu acho que deve... Para o ano que vem não passa, né? Já foi anunciado investimento alto em Gravataí. Que é onde fabrica os Onix todos, a família completa. E não só para ele, mas também para um outro modelo que deve ser um SUV justamente nessa faixa desse novo da Volks, do Card, né? do Pulse. Ligando ali também. Mas eu acho que antes vem pelo menos uma registração do Onix. E vale lembrar, né? Mais uma vez, acho que isso o Thiago foi atrás na época. Vão mexer no motor do Onix por causa das emissões do ano que vem de novo também, né? Eles tentaram falar que não precisava, né? Porque os níveis... Se você olhar o motor hoje do Onix, ele passa na risca na próxima edição aí do Procomp. É muito na risca. Assim, no próximo que mexer uma vírgula, já era, não consegue. Para uma montadora que pensa em longo prazo, não é interessante deixar para a última hora. Né? Então, acredito que pode vir uma eletrificação. Lembrando até que na China, a família de motor que o Onix usa, essa família na China já tem uma eletrificação leve, né? Um micro-híbrido lá. Então talvez seria um caminho mais rápido para chegar nessa eletrificação. Mas eles também têm a carta na manga que é a injeção direta. Que eles não usam. Eu acho que é mais fácil eles usarem injeção direta no Onix agora. Na primeira fase agora. Do que a eletrificação agora. Eu acho que a eletrificação vai ser um negócio... Eu aposto mais para montando e tracker. Para eletrificação, eu tenho duas sugestões. A Tracker, como a gente já comentou aqui no escritório, e a Spin, que é um carro que foi o primeiro a usar o painel digital novo, né, integrado ali. A Montana ela veio só com a multimídia, né, e o painel ele é integrado, mas a parte de cluster, ou seja, a parte de painel mesmo, onde tem velocímetro, contagiros, ele tem uma telinha no centro. E a Spin foi a escolhida para vir com esse painel completo novo, com toda a informação em tela. Por quê? Porque é um carro com menor volume de produção. O Onix é um carro que tem um volume de produção muito grande. Né? É um carro realmente que vende... foi o carro mais vendido do Brasil por muito tempo. E produz muito. Então, você desenvolver, homologar, treinar as pessoas para montagem... enfim, construir e conceber um produto sem falhas é muito mais lento o processo. Agora você tem uma Spin que produz menos, que é uma, vamos dizer assim, talvez pela velocidade de produção, uma facilidade para você arrumar qualquer problema que tenha. Eu acreditaria numa Spin, uma Tracker também, que não vende tanto quanto o Onix, mas também não supera muito a Spin em vendas. Não é só o carro, né? Tem os fornecedores também que tem que se adaptar ao processo, à logística. O que me deixa em dúvida da Spin, na verdade, é como é que colocaria esse sistema híbrido leve no 1.8. Porque lá os motores 1.0, os novos motores da GM, ainda tem na China uma eletrificação. 1.8 acho que é um desenvolvimento do zero, né? Já existe a especulação também em cima da Spin, né? De mexer em motor. Teve até pouco tempo atrás, quando saiu essa nova Spin, essa ideia de vir a versão que vende na China da Spin, eu não lembro o nome, não sei se Orlando, eu acho, né? Isso mesmo. E se especulou muito de vir ela, e não, a GM fez um produto diferente, um facelift na Spin, com muita evolução tecnológica, como eles declararam, uma evolução de motor aí de consumo, de desempenho, de aproveitamento muito grande. A Spin é um produto muito consolidado, que é famosa, vende bastante. Então, eu acredito numa opção, de repente até vir com uma versão nova, como uma Orlando da vida. E respondendo à pergunta,
o Onix está na época, né? Se você avaliar, analisar o ciclo de produto, o ciclo de vida de um produto, ele está naquele ciclo de meia-vida que a gente chama. Ele sofreu algumas reestilizações aí, reestilização, né? Bem diferente de um facelift. Colocou calotas novas que, ao meu gosto, ficaram muito bem desenhadas no carro, que parecem rodas de liga. Eu, quando vi na rua, falei, puxa, mas é roda calota? Sim. Então, o LT, as versões LT agora contam com uma calota que parece muito uma roda de liga. Teve alguma reestilização interna, que eu não lembro agora exatamente de cabeça o que teve. Uma cor ou outra. Uma cor diferente. E o carro já sofreu ali alguma coisa. Então, eu acredito no facelift muito em breve. Não vou cravar a data, não sei se ano que vem, no começo ou no meio do ano, mas eu acho que não passa do ano que vem. Tem que lembrar que a Chevrolet tem uma pista de teste, então não significa que o fato de a gente não ver o carro camuflado, Exato, que ele não existe. Né? Na verdade, a Chevrolet, na verdade, só joga o carro na rua ou em uma situação mais avançada de desenvolvimento que ele vai para a rua realmente, ou até para marketing. Não é uma questão isso é um ponto legal que você levantou, Léo. Muita gente não conhece essa parte, né? Você tem, por exemplo, diversos tipos de nível de protótipo. Ou seja, quando o carro está numa fase muito embrionária de desenvolvimento, ele está sendo desenvolvido na pista de teste da GM, que é onde os engenheiros pilotam os carros, avaliam, fazem toda essa construção. Quando você vê um carro camuflado na rua de uma empresa como a GM, que tem um campo de provas, geralmente significa o quê? Ele já está num estágio muito avançado, o carro já está com provavelmente o acabamento interno bem resolvido, bem detalhado, e muitas vezes ele está com testes que eles chamam de clínicas internas, ou seja, eles pegam alguns funcionários, colocam para rodar no carro para exprimirem a opinião deles e eles fazerem ajustes ali, até muitas vezes de montagem, né? Ou seja, o que você achou do painel? Achei o painel desalinhadinho, então alinha, arruma, o barulho, rispidez do motor, se tem que fazer mais silencioso ou não. Sim. Então é uma série. E a GM ela faz muito disso, né? Porque tem o campo de provas, avalia, desenvolve tudo no campo de provas e no final ali, quase na época do lançamento, esses carros vão para a rua com clientes internos, né? Os funcionários, como comentei, para fazer essas avaliações. Então isso é bem legal. Por a gente não está vendo, não significa que não está sendo desenvolvido, né? A Chevrolet é muito assim. Algumas marcas até são mais de rua, né? A gente percebe os carros tudo caixotão. A Jaque fez uma estratégia de lançamento assim um tempo atrás, né? Colocou alguns carros na rua para chamar a atenção, para provocar o mercado, camuflados ali, ia lançar, mas o carro já está desenvolvido, o carro já estava pronto, mas para gerar um buzz aí, eles colocaram o carro camuflado. A Volks também fez isso agora com a Kombi para lançar a garagem Volkswagen também, né? É uma estratégia, né? Eu tive um pouco de esperança que ia vir uma Kombi nova. Ficou iludido. Foi iludido. Para encerrar, eu vou fazer uma também mais uma vvez sobre Volks. Eu acho engraçado, porque Volks e Chevrolet são marcas que vem muita pergunta. É verdade. Mas se você analisar as vendas de varejo, é onde estão as vendas. Onde tá, Hyundai, Volks, Fiat e Chevrolet. Tarok, quando virá e vai ser híbrida? Eu acho Tarok para 25, final de 25. Híbrida, sim. Se não for o carro que vai inaugurar o conjunto híbrido Flex da Volks, com 1.5 turbo. Por quê? Porque esse carro já tá rodando uma mula, num Virtus com esse carro. E eu lembro uma vez, uma pessoa da Volkswagen falou que para trazer híbrido tem que ser carro de alto valor agregado. Se não for o Taos, é a Tarok. E aí, Julinho, o que você diz disso? E o que a gente espera desse sistema híbrido? Híbrido leve, bonito. Híbrido leve. 1.5 turbo com que foi o anunciado, né? Recente, né? O que a gente espera? Não espera. A gente já sabe. Mas dá para ter um ganho aí de consumo. Mas é o que a gente estava discutindo, cara. O híbrido leve, quando ele realmente funciona, ele tem um efeitinho. Não há um efeito do híbrido full plug-in, mas ele tem um efeito. É o caso do Corolla que eu mencionei, né? O cara fazia 12, 13... É que o Corolla é híbrido full, né? Já é híbrido full, ele já entrega mais. Ele entrega mais, mas você sabendo usar, você tem um ganho, também, né? Levar em conta. Mesmo o híbrido leve, o micro-híbrido, não é mais aquele Smart MHD de 2010, né? É um outro sistema. Evoluiu bastante, não é 12 volts, é 48. Dependendo da calibração e da estratégia da marca, esse sistema mesmo, o mais leve de hibridização, já vai ser uma coisa que auxilia no mínimo na poluição e se pá até no desempenho do carro. Então, eu acho bom a gente tocar muito, assim, mas muito na questão dos híbridos leves, porque a maioria dos grandes lançamentos aí vai
A eletrificação vai começar nas marcas generalistas, vai começar pelos híbridos leves. E o que vale lembrar sobre a Tarok em si, que não é mais aquela picape que a gente viu no salão automóvel. Não. Aquela picape do salão automóvel, ele era muito mais um adiantamento do Taos do que da picape em si. Era uma picape MQBA, suspensão traseira independente. Ela era muito mais de olho na Toro, mais cara. Tinha papo de motor 2.0 turbo diesel, tinha uns papos loucos. Essa picape nova é MQBA 0, pode colocar algo ali, uma evolução de um T-Cross, de um ali, plataforma MQB A0, suspensão traseira, eixo de torção, motor 1.4, na verdade talvez 1.5, mas não vai ser aquele carro do salão. Se estão usando um Virtus de mula, porque o Mulus tem... O Virtus tem uma... Ele vem Conhece o Volkswagen Mulus? É interessante, gostei. Mulus. Mas então, ele tem... A Tarok provavelmente vai ter o entre-eixo do Virtus, vai ter o assoalho do Virtus, suspensão do Virtus. Na verdade é a receita Montana, né? Receita Sim. Montana. Pega o tracker, plataforma, você consegue esticar um pouco sim entre eixos, né? Pra melhorar ali a questão, põe o balanço traseiro pra caçamba e altera ali. Você pode até compartilhar muitos componentes. Eu acho que vai ser uma receita muito... O que o tracker é para Montana, eu acho que vai ser um T-Cross para a futura picape da Volks, né? Que muita gente falou do Tarok por causa do protótipo do salão do automóvel. Eu acho que vai ser diferente. Vocês pegaram num ponto que eu também acho legal a gente comentar. Com a como é que podemos falar isso? Hibridização. Vocês estão falando palavras difíceis. A eletrificação de forma híbrida, leve no carro. Pronto. Eu acho que abre possibilidades muito grandes. Por exemplo, a gente estava tá essa semana aqui na redação com uma Mercedes, que ela tem essa hibridização, enfim, ela tem ela é um híbrido leve, e a gente fez com o carro aí 7 km por litro na cidade com V8 de mais de 2 toneladas. Então, além de melhorar uma performance, né, que venhamos e convenhamos, essa Mercedes, no caso, não precisaria melhorar, que é um V8 biturbo de quantos cavalos? Tem 610 cavalos. Só que no caso, por que eles eletrificam esses carros de performance? Não é nem potência. É para você entrar em normas de emissões. E autonomia também. Eficiência, Quer queira, quer autonomia. não, você está numa estrada com um carro desse que desliga 4 cilindros, que tem uma série de artefatos para economizar, na estrada você vai super bem. Agora você está numa cidade, num trânsito pesado, arranca, para. E eu percebo muito isso, o quanto é sensível na minha scooter. Eu tenho uma X-Max. Quando eu estou no arranca-para do trânsito, chega até absurdo, né? De 30 km por litro para 26, 25 km por litro. Parece besteira, mas proporcionalmente a gente está falando absurdo. aí de quase 20%. Exatamente. Até na minha bicicleta elétrica eu arranco no pedal também para economizar. evitar o consumo de bateria. E essa vez quem faz é o motor elétrico da hibridização, o híbrido leve. Até o final do episódio você decora. Até o final eu decoro. Vamos fazer um podcast só para falar essa palavra. Então vai ajudar muito em performance. A gente está vendo já e eu acho que isso é interessante a gente também dar um olho nessas grandes marcas de performance, Porsche falando em ter carro híbrido leve, Ferrari já tem, as outras grandes também já estão falando, Aston Martin, enfim, tudo mais está vendo. E isso, a hora, é claro, tudo começa também em competição, né? A gente já viu que o ABS veio da pista, uma série de coisas que vieram de pista de corrida para o carro de rua. A gente também está vendo isso. Agora, os carros de performance vindo com hibridização. Meu Deus do céu. Colocando híbrido leve. Então, você cada vez mais vai ter essa busca por performance e eficiência energética em carros cada vez menores ou cada vez mais com menos potência, vamos dizer assim, em alguns casos, para você ter um maior alcance, uma maior eficiência energética, um melhor consumo. Menos emissões. Então, acho que a gente ganha muito com isso e é o que a gente pode esperar do futuro. Então, quando se fala em híbrido, quando se fala em eletrificação, não pense, principalmente eletrificação, né, não pense só no carro elétrico. Sim, né? não, tem várias. A gente viu hoje não, essa semana a gente também teve no lançamento da Horse, que foi o lançamento daquele motor com um prolongador o extensor de alcance. O extensor, né? de alcance, Sim. Exatamente. Que abre também uma outra porta, uma outra possibilidade. O que muda ali é que o carro não vai mais ter um câmbio, vai ter um gerador ali acoplado ao motor que vai aumentar o range, a autonomia
em um monte. Então, você já não vai, você vai ter uma eletrificação sem ter aquela história de eu vou ter que ficar 2 horas parado para carregar, eu não vou poder viajar com o carro. Não, ao contrário. Você vai agora, é como parou no posto, abastece e o motor ele gera energia para você ali. Não, e detalhe, né, o Thiago tem um ônibus rodando com esse conjunto, né? Eles Um Volare. apresentaram na Latbus, a Volare é a divisão de micro-ônibus da Marco Polo, né? Então eles apresentaram um protótipo ainda, um conceito, com o motor 1.0 da Horse. A Horse nasce como uma divisão da Renault para powertrains, né? Então ela está fornecendo o motor 1.0 similar ao do Cardian. 1.0 turbo, do Cardian. Acoplado a esse gerador. No lugar do câmbio tem um gerador. Esse gerador alimenta a bateria e os motores elétricos da WEG, que também são nacionais. São motores da WEG. Então ele está prometendo aí 450 km de autonomia no etanol. Olha num isso. micro-ônibus para 30 pessoas. Então é bastante coisa. Que talvez com diesel não rodaria tudo isso. Não, até rodaria. Até porque com diesel ele teria um tanque de 200 litros. Aí... Mas com um baita de um tanque gigante. Não, e nós estamos falando de um tanque pequenininho, uma bateria pequenininha, que não necessita ter todo o assoalho do carro feito para isso. Então, é um mar de possibilidades novas. A E um gente viu. veículo que na propulsão dele é elétrico, né? Sim, É a no propulsão uso- elétrica, exatamente. é um veículo elétrico. Que no uso urbano é o que ele precisa. Realmente a força do motor elétrico é o que vai... Ainda mais no trânsito ali, anda e para, aquela coisinha de anda 3, 4 km para de novo, ou avança isso, até tem 20, ônibus 30, que anda 40 km menos. por hora. E micro-ônibus ainda. Ônibus, beleza, ele faz a linha durante o dia, para 8 horas na garagem e carrega, no caso de um elétrico. O micro-ônibus não, ele faz outras rotas, às vezes transporte executivo, aeroporto, translado. Ele não pode ficar 8 horas carregando. Só que né? tem Então, uma vez levantaram uma questão do diesel, acho que foi Jafone aqui, inclusive, quando a gente gravou com ele. Ruído e cheiro. O que você reduz? Imagina no lugar de você estar no bairro. Eu morei no Freguesia há muitos anos, o Thiago mora lá. E tem uma hora que vem os ônibus da Barra Funda, deixa a galera num ponto, que ali eles começam a pegar, tem 3 ou 4 linhas de micro-ônibus que vão espalhando pro bairro. No lugar de você pôr esses micro-ônibus a diesel, com barulho, com poluição, dentro do bairro, você põe ele ou silencioso, porque ele está rodando no modo elétrico, ou no máximo que ele vai emitir é o vapor do etanol. Que é bem Menos nocivo. bem né? menos nocivo do que o diesel, né? Não, todo mundo ganha, né? Até o passageiro que está no ônibus. Exato. Você está ali, é barulho, Não, é pô, a o qualidade da cheiro, viagem é outra vai coisa. mudar tudo. Então, é uma evolução muito grande que a gente está vendo e é o que eu comentei, né? Não pense só no carro elétrico, né? Vai mudar muita coisa. Então, tem muita novidade para vir aí. Eu acho que a gente tem que... Nós estamos vendo uma nova era. Ou seja, eu quando era criança, aliás, todos nós quando éramos crianças, nós vimos a entrada da injeção eletrônica no mercado. Que naquela época, eu lembro que era um negócio da NASA, né? Todo mundo queria ver como é que funcionava. Cadê o computador que os caras falaram, né? Os caras já achavam que tinha uma CPU dentro do carro. E é o que está acontecendo hoje. Nós estamos vendo uma nova era de uma evolução de um carro, de um produto que todo mundo adora, todo mundo ama, e uma evolução grande que está vindo por aí. Então, eu não sei o que esperar do futuro, só sei que vai ser bem interessante. Eu acho que tem espaço para tudo, né? O que é legal dessa mudança é que agora são várias coisas, né? Várias possibilidades. Isso que é o mais legal. Acho que tem espaço para tudo, né? A gente estava É. até conversando esses dias. Cara, vai ter o pessoal elétrico? Vai. Vai ter o pessoal do híbrido? Vai. Vai ter do plug-in? Também. Vai. Vai ter o híbrido leve? Vai. Vai ter o extensor de autonomia, igual foi apresentado agora pela Horse? Vai. Né? A gente vê alguns exemplos na Europa de países que já estão na área. Daqui é só elétrico. Só que são países pequenos. O Brasil é gigante. Diversas pessoas, diversos usos, é muito mais variações do que a gente vê em alguns mercados, né? Então, por um lado, eu acho, né, a gente fala muito do elétrico, mas o elétrico vai ter o espaço, mas eu acho interessante esse estudo dessas variações e muita coisa nacional. Isso eu acho que é o mais interessante hoje para a gente entender os próximos passos, né? Não, e também com essa quantidade de novidade, essa variação toda, cada um vai poder escolher o que quer. Eu acho que o elétrico funciona para mim, compre. O híbrido funciona para mim, ok. Como é que é o nome? Extensor de alcance. O extensor de alcance funciona para mim. Bom. Então a gente vai ter aí um reposicionamento até para nós de poder escolher numa prateleira o que a gente quer exatamente comprar e ser feito para nós, né? Como a gente vê em várias outras oportunidades de vários outros produtos. Quando você vai comprar um apartamento, você quer com churrasqueira ou sem, você quer comprar com a cozinha maior ou menor, você vai escolher. O carro vai virar isso aí.
Ele vai querer um carro elétrico, híbrido leve, com prolongador de alcance, extensor de alcance, né? Enfim, eu acho que para nós, como consumidores, a gente vai ganhar muito nisso, tanto em escolhas quanto em qualidade de vida. Porque aí você vai ter menos carbonização, menos poluição, menos ruído, que você levantou, isso para mim é um ponto super importante. Um ônibus enorme passando na sua rua, um baita silêncio, um motorzinho a álcool ali fazendo a vez dele. Então, puxa, eu estou muito entusiasmado com essas possibilidades, porque eu acho que para quem gosta de carro, vai ter um novo mundo aí pela frente. E para a gente, como profissionais, né, acho que um ponto muito interessante para o público é que, assim, nós sempre analisamos cada carro conforme seu caso, né? Eu não vou pegar um carro elétrico e vou querer usar ele como combustão. Eu não vou pegar um híbrido e querer comparar ele com a experiência do elétrico. Eu não vou falar para você comprar um híbrido plug-in ou elétrico se você não tem um carregador na sua casa. Exato. Eu quero um consumo do híbrido, mas eu não tenho recarga. Tá bom, cara, a gente tem essas opções. Entender o perfil, né? Cada um Entender o que você está falando. E na hora de olhar o carro também, como a gente está falando, olhar para o carro também pensando em questão de perfil. Então hoje o mercado brasileiro, o interessante é que a gente tem, eu vejo até pela nossa agenda de avaliações, né? A gente tem um catálogo gigantesco no mercado brasileiro, com várias faixas de preço. A gente vai ter mais opções aí nos próximos anos, principalmente com a eletrificação. Mas o mais importante é para todo mundo que vai comprar, que é o nosso papel hoje, é explicar. Para você esse carro, para você esse aqui serve, para você esse aqui não serve. Não adianta nada, vou comprar um elétrico e o cara não tem como carregar em casa. Vou comprar um híbrido plug-in, mas eu não vou carregar. Então você está carregando só o peso de bateria e mais um motor elétrico. Exatamente. Então, o mais importante, né, para a gente encerrar, é isso, é explicar. Que justamente isso aqui que a gente está fazendo agora, esse quadro novo do podcast, é para isso, é para o público entender qual que cada um, né, qual que é a melhor saída para cada um, vocês mandarem as perguntas para a gente, não só no podcast, a gente vai começar a fazer isso no Instagram também, para ajudar vocês a comprarem o carro, achar a melhor tecnologia. Eu compro o carro ou espero, pode mandar tudo isso para a gente no Instagram, né? Entra lá, a gente vai abrir a caixinha 2 dias antes da gente começar a gravar. Manda pergunta, a gente vai, obviamente, às vezes a gente não consegue responder todas pela limitação do tempo, mas esse é o nosso papel, é trazer tudo que está disponível, né? Seja do popular 1.0 até um esportivo elétrico, por exemplo, tudo isso a gente traz porque tem mercado para tudo. Eu acho que é legal, é uma oportunidade para tirar dúvida mesmo. Quiser fazer uma pergunta voltada para alguém também, fiquem à vontade, mas acompanharem as redes sociais. Agora eu vou dar trabalho para o nosso editor. Clica aqui no link de baixo, aqui que está aparecendo aqui nessa imagem, né? O pessoal mais jovem dança também, né? Então clica aqui no sininho, Você ativa o sininho. Você falou como um senhor de 75 anos agora. Pessoal mais jovem. Mas o importante, a mensagem é: fiquem atentos às nossas redes sociais, participem disso aqui. É legal, é para vocês tirarem dúvidas mesmo, perguntarem. Tem o Julinho, que é um especialista em carro elétrico, em eletrificação. Tem o Léo, que está fazendo, o Léo e o Thiago estão fazendo avaliação há muito tempo. E tem eu, que estou aqui também fazendo parte do time agora, mas a gente tem uma série de especialistas aqui e a gente também vai ter convidados, então a gente vai abrir para as perguntas também quando a gente tiver convidados, então fiquem atentos. Se você está ouvindo isso no Spotify, continua seguindo a gente, entra no Instagram, manda pergunta. Se você está vendo pelo YouTube também, saiba que tem o Spotify. Se você também saiba que tem o Instagram, então é isso. A gente está movimentando as nossas redes aí. Para quem está vindo no Spotify, obviamente que não vai ver isso, mas eu vou deixar. Se você não quer entrar no link que o Perini inventou do nada, na tela aqui, clica na tela aqui. Na descrição do vídeo vai estar o Instagram do Motor1, do Inside e também os nossos pessoais. Claro. Então, quem quiser até mandar pergunta, manda. Mas fica ligado no Instagram para saber qual vai ser a próxima edição do programa, que a gente ainda não tem um nome. Certo? Muito bem. Manda a sugestão do nome sugestão, também. Manda a sugestão, pronto. Vamos abrir uma caixinha de perguntas. Qual o nome desse quadro? E aparece até um slogan aqui, a gente testa tudo para você não perder nada. Ó. Grande É um gênio. Sensacional. Pensador. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado aí pela participação. Vejo vocês na próxima. Fica aqui meu abraço e até lá.